Boa noite a todos. Obrigado pelo seu boa noite educado. E quem não deu boa noite também, não tem problema. Fique à vontade. Nós estamos em casa e para mim é um privilégio imenso trazer-lhes a reflexão nessa noite. Você que nos visita, uma parte importante do nosso programa é o momento em que a gente busca princípios de vida para nós, para o nosso coração, para o nosso dia a dia. E nós cremos que a Bíblia é um livro completo nesse sentido. Não é um livro religioso em si, porque não foi escrito para uma religião a partir de uma leitura equivocada da Bíblia, que as religiões foram se formando por aí. Mas nós aqui na Borda cremos que ela é a palavra de Deus e foi deixada para todo homem e toda mulher que deseja de coração viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então é o nosso manual de instruções e nesse tempo nós vamos meditar um pouquinho para a nossa vida nesse livro maravilhoso. Espero que você esteja bem. Se você brigou com a pessoa ao seu lado, pode mudar de lugar agora. Não precisa acertar nada. Olha, já tem gente levantando. Não, é brincadeira. É o nosso visitante querendo levantar ali. Hoje, o nosso tema, queridos, é um salmo para quem sofre. Um salmo para quem sofre. Podia até fazer uma pesquisa. Quantos estão sofrendo ou passaram por problemas durante essa semana? É 100% de chance disso ter acontecido. Eu acho que não existe nada mais democrático do que o sofrimento. Faz parte da nossa agenda semanal e às vezes até diária, não é verdade? Sim? Balance a cabeça aí para eu ver se você vive o mesmo. Sem dúvida. Mas essa noite, queridos, eu pretendo levá-los a refletir sobre o sofrer a partir da experiência de um irmão nosso muito antigo na fé, mas cuja vivência nos traz uma lucidez tão grande que parece que ele está convivendo conosco hoje, em 2016. Por isso, o salmo escrito por Davi, o salmo de número 13, vai nos ajudar a entender que a confiança no amor do Pai nos sustenta em todo o sofrimento. Que a confiança no amor do Pai nos sustenta em todo o sofrimento. E a partir desse salmo, veremos duas formas de lidar com o nosso sofrer diário. Podemos lidar com o nosso sofrimento considerando que Deus falha, pensando que Deus pode falhar e está falhando conosco, ou podemos pensar que Deus, mesmo no meio do nosso sofrimento, nos ama de verdade. Preparados? Veja aí se a pessoa ao seu lado está preparada. Sim? Que bom. Vejamos então a primeira forma de lidar com o meu sofrimento, que é considerar ou pensar que Deus falha. Mas antes de expor propriamente o salmo, eu gostaria de trazer algumas informações sobre esse livro para você. Não sei se você sabe, mas o livro de Salmos, como o Antigo Testamento, foi escrito, na sua maioria, em hebraico. E nos Salmos, especialmente, o primeiro verso em hebraico, no original, é o título do Salmo. Algumas Bíblias até já nem registram mais isso. Mas é muito importante que você tenha contato com esse primeiro versículo em hebraico, que é o título do Salmo, para que você possa se ambientar. Para que servia esse Salmo naquela época e como ele pode ser aplicado a nós hoje. Veja aí no verso 1 na sua Bíblia se está dessa forma, ao mestre de canto. Bom, então já descobrimos que esse salmo é uma música. Ok?
Viu a relação do mestre de canto com a música? Que bom. Se a pessoa ao seu lado estiver dormindo, não acorde. Tá bom? Também temos um tempo de sonoterapia aqui, muito bom. Ao mestre de música, ao mestre de canto, era uma música. Mas se você olhar um pouco mais, a palavra traduzida como salmo aí na sua Bíblia é a palavra hebraica mizmor. Mizmor era uma música confeccionada, criada, pensada para ser executada através de um instrumento de cordas. Bom, então mais uma indicação que era uma música mesmo. Se você estudar os Salmos, vai ver que 57 deles são dedicados ao mestre de canto e precisam ser tangidos com instrumento de corda, são música. Bom, o que nos leva a entender que este grupo de salmos, e o nosso salmo essa noite em especial, fazia parte do momento de adoração, de louvor, de celebração do povo de Deus. Puxa, então tem tudo a ver conosco hoje à noite aqui. Mas ainda o mais interessante é descobrirmos que este salmo faz parte de um grupo de composições chamados de Hadzkir, que é a palavra hebraica que significa relembrar. Mas o interessante do Hadzkir é que ele não tinha o objetivo de fazer o adorador lembrar de alguma coisa, mas ele queria que Deus lembrasse de alguma coisa. Então a música era para fazer Deus lembrar, se é possível ele esquecer alguma coisa. Especialmente, Deus devia lembrar acerca dos sofrimentos que o povo estava tendo. Ó Deus, se lembre do nosso sofrimento, do nosso sofrer. E isso era muito interessante, porque o culto daquela época não tinha um cunho pessoal, individual. Não dava para prestar culto em casa. Naquela época não se tinha isso, não se podia fazer isso. Então o povo, quando se reunia, era visto por Deus como uma só congregação, um povo, uma nação. E você pode ver isso através do Antigo Testamento todo. Mas o Hadzkir era um momento em que o judeu o adorador estava diante do Senhor falando em primeira pessoa. Era o único momento em que ele falava de si mesmo, do seu coração, cantava acerca do seu coração diante de Deus. Era a oportunidade que ele tinha de falar ao Altíssimo a respeito do seu anseio, do seu sofrimento de ordem pessoal. Isso é muito especial na teologia do Antigo Testamento. Assim, o salmo era cantado a partir, no hebraico, do verso 2, até quando, Senhor, esquecerás de mim para sempre? Então se falava dele, da pessoa dele, do adorador. Até quando esconderás o rosto por causa de mim? Então veja que o salmo pode ser aplicado individualmente hoje sem nenhuma dificuldade contextual. Ok? Algumas informações iniciais, para nós começarmos a expor o salmo propriamente dito. Você vai perceber que eu não vou falar sobre os objetivos do sofrimento na vida, mas gostaria de trabalhar com a sua atitude diante do sofrimento que ele vem ao coração, à mente, à vida. A maneira como você vê o seu sofrimento e depois como Deus vê esse seu sofrimento. Por isso nós começamos aqui o Salmo constatando já de cara um problema sério. Observe aí, verso 1, na sua tradução. Aqui Davi, nesses primeiros versos do cântico, comete uma série de erros interpretativos. Primeiro, a respeito de quem é Deus e o que Ele faz. Começa errando aí. Depois ele erra quando passa a interpretar Deus a partir do seu sofrimento. Quando o sofrimento dele se
torna o meio para a reflexão acerca do seu relacionamento com Deus e de Deus com a sua vida. Por isso ele traz nesses versos, veja lá, 2 verbos, esquecer e esconder. Mas o que o salmista está tentando nos dizer aqui nesse cântico é que a dor do sofrimento que ele estava passando era tão grande que parecia mesmo que Deus havia esquecido dele, ou estava rejeitando a sua oração de alguma forma, por alguma razão. Será que o Senhor vai esquecer de mim para sempre, vai esconder o rosto da minha oração? Eu estou conversando com você, mas nada está mudando aqui na minha vida. Tenho colocado as situações na sua presença, mas parece que eu estou falando com as paredes, é isso que ele está dizendo. E não é verdade que alguns de nós lidam com o sofrimento dessa mesma forma? Tem gente que vai além. E quem já não se deparou com isso surgindo na sua mente num momento de oração, no momento que você se liga com Deus no meio de um sofrimento, a desconfiança de que não está valendo nada aquilo que você está fazendo. Alguns chegam a pensar no meio do sofrimento, ideias do mal como essa aqui. Se Deus fosse bom, Ele ia desejar que as suas criaturas vivessem perfeitamente felizes. Se Deus fosse todo-poderoso, poderia fazer tudo o que Ele quisesse, mas as criaturas não são felizes. Portanto, falta a Deus bondade, poder ou ambas as coisas. Quem já num sofrimento atroz não pensou nisso? Bom, se Deus fosse bom mesmo, eu não estaria aqui sofrendo, Já passou isso pela sua mente? Veja aí se a pessoa ao seu lado já pensou sobre isso e convide a ir embora. Não, fique, é aqui mesmo. Quem não passou por isso, todos já passamos. Mas a questão toda, queridos, é a seguinte, sendo bem objetivo, a questão toda está sujeita à realidade do mal que existe no mundo. Um mal que não vem de outro lugar, senão da produção de nós mesmos. Ele é realizado pela terrível tendência natural humana de escolher o ser egoísta, de ser orgulhosa, de ser vaidosa e todas as suas consequências, como a ambição exacerbada, eu preciso ter isso. Não posso viver sem essa faca elétrica, sem a minha escova de dentes eletrônica, a competição. Poxa, quem é esse sujeito que quer ser melhor que eu? O mundo é assim mesmo. Ou você morde ou é mordido. E principalmente a inveja. O mal em nós, queridos, e ao nosso redor, é o causador do sofrimento. E desde o livro de Gênesis, nós podemos ver isso sendo explicado exaustivamente. Bom, talvez você não esteja convencido. Olhe para si mesmo e diga, poxa, eu não sou assim, tão humano como o Átila está dizendo. Eu não tenho todos esses pensamentos ruins, não. Eu sou uma boa pessoa. Olhe aí para a pessoa ao seu lado, se ela é uma boa pessoa. Veja se você identifica isso. Então, eu bolei um testezinho para ajudar você na reflexão. Está preparado? Você sofre do coração, de novo, tome o seu remedinho. Vou lhes fazer algumas perguntas. Seria aceitável eu comprar o rim de alguém para que meu filho deixasse o sofrimento da hemodiálise?
Quem já viveu nesse ambiente sabe a dor que é isso. Já pensou, seu netinho, você tendo dinheiro, compraria o rim de alguém para que ele parasse de sofrer? Seria isso aceitável? Hã? Seria aceitável você omitir a verdade ou mentir lá no seu trabalho para que um colega não consiga o cargo que você está aspirando? E aí, se ele conseguir, você vai vir a sofrer com isso? Seria aceitável puxar o tapete do sujeito ou não? Hã? Para que você não sofra, é uma boa justificativa, não acha? Vocês estavam sorrindo mais antes das minhas perguntas. Seria aceitável eu assumir os créditos, seja no trabalho, na escola, onde for, de algo que eu não fiz, para não sofrer com a minha própria incompetência no trabalho? Pegar o que outro fez e dizer, olha, fui eu que fiz. Seria aceitável? Para que você não sofresse, puxa, que excelente trabalho o sujeito fez. E você, Átila, cadê o seu trabalho? Bom, talvez eu esteja muito filosófico. Trazer algo mais pé no chão. Seria aceitável você furar a fila do supermercado a fim de ir mais rápido para casa e evitar o sofrimento da espera? Aconteceu comigo outro dia. Estou lá na fila, aquela fila grande, você procura o lugar onde tem pessoas com menos coisas para passar no caixa, não é verdade? Achei ali duas senhorinhas com alguns pacotes na mão, falei, é aqui mesmo que eu vou. Entrei, dali a pouco chegam os maridos das vovós ali, com o carrinho cheio, dá licença, dá licença. Isso foi uma alegria para mim, você acha? Se eu tivesse coragem, teria feito o mesmo ou não? Seria aceitável, queridos, eu mentir ou falar mal de alguém que eu acho que está em destaque, seja numa rede social, seja num grupo de amigos? Pô, esse cara tá se achando. Chegou outro dia, já quer sentar na janelinha. Seria certo, aceitável, rebaixar essa outra pessoa e atrair os olhares dos outros para você, o dó das pessoas para você? Seria aceitável dar um jeito de colocar o sujeito para fora e você roubar as amizades que essa pessoa tem? Ou ainda se autopromover ou atenuar com essas atitudes o sofrimento que a sua autoimagem negativa traz para você? Seria aceitável fazer isso? Seria aceitável ficar com alguém que você não ama, ou não ama você, ou essa pessoa não ama você, apenas para você não sofrer mais a dor da solidão? Seria aceitável? O importante é não ficar sozinho, né? Passou de 1,5 m, fez sombra, tudo bem. Não é uma pessoa bonita, mas pelo menos tem carro, né? Seria bom? Seria aceitável isso? Ou indo mais fundo, queridos, agora abrindo o jogo de vez. Por que nós questionamos a morte de pessoas que nós amamos, quando existem milhares morrendo agora mesmo e nós não nos importamos com isso? Por que isso fala tanto com a gente e cria tanta revolta dentro do nosso coração? Você percebe como a nossa busca pelo bem-estar pessoal se evidencia com facilidade? Está ligado ao nosso íntimo isso.
Não importa se eu vou gerar sofrimento para alguém, o importante é que eu não sofra, que eu esteja bem. Isso que é importante. Afinal, a vida é assim, não é? Enquanto alguém sorri, outro chora. E eu quero escolher o lado que sorri sempre, o que é impossível. Agora perceba, voltando para o Salmo, como o nosso irmão Davi se revolta diante do seu sofrimento, e mais do que isso, ele cobra de Deus uma ação. E aí começa, até quando, até quando, até quando? Veja aí a sequência do texto. Até quando tomarei conselho com a minha alma, com tristeza em meu coração o dia inteiro? Essa é uma tradução literal do texto. Veja ele falando com Deus, imagine a cena. Eu olho para dentro de mim e só encontro tristeza. Até quando o meu inimigo se levantará sobre mim? Essa é uma frase boa de Facebook, eu não é. O pessoal gosta de botar esse tipo de coisa lá. Quem está sofrendo quer mostrar isso para os outros. Davi também, no meio da música, veja só. Ele vai em frente, o verso 4, na tradução aqui, faz vir o seu olhar sobre mim, responde, e aí ele dá uma quebrada, Senhor, meu Deus. Bom, até agora eu não estou vendo uma relação dele de submissão com Deus, muito pelo contrário, ele está chutando o balde, é ou não é? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? De mim, hein? O Senhor lembra quem sou eu? Eu sou o rei. Ilumina os meus olhos para que não venha dormir o sono da morte. Olha a perspectiva que ele está tendo do seu próprio sofrimento. E agora que tudo vai por água abaixo, eu vou morrer. Calma, rapaz, é só uma poça d'água. Você não vai se afogar aí, não. Mas ele continua. Para que meu inimigo não diga, eu prevaleci. E meu opressor alegre-se quando eu for abalado. Percebe o coração humano? É isso que me fascina na Bíblia, sabe? Que não é um livro religioso que fica escondendo o que realmente acontece no dia a dia das pessoas. Quem escreve aqui é tão humano quanto eu, embora inspirado pelo Espírito Santo. E eu olho para esse Davi e me vejo no Salmo. Você não se vê nesse Salmo? E mesmo que você não se veja agora, nesse instante, pode voltar algumas semanas atrás e você vai se encontrar com esse Salmo. É você aqui. Agora, querido, quando você começar a considerar, pensar que Deus falhou com você, por causa do sofrimento que você está vivendo, entenda que você está se afastando da realidade mais concreta da fé cristã. É ouvir Cristo lhe dizendo, oi, eis que estou com você até o fim dos tempos. De ouvi-lo dizer, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ele é o que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele é o que nos amou primeiro. Como diz um outro salmo, é Ele que está ao nosso redor e coloca a sua mão sobre nós. Louvado seja o seu nome. E, finalmente, para onde eu vou me ausentar do seu Espírito? É a confiança no amor do Pai que nos sustenta em todo sofrimento, querido. Então, por favor, pare de ler Deus a partir do seu sofrimento ou da injustiça que você acha que está sofrendo. Pare de fazer isso. Não é produtivo. Só vai gerar mais humanidade decaída dentro do seu ser. Mais espaço para
a fumaça do sofrimento tomar conta. Você ficará cada vez mais amargurado ao fazer isso. Pense em Deus a partir de quem Ele é e de tudo que Ele já fez anteriormente na sua vida, de tantas que o livrou sem cochilar. Pense em Deus suportando você e os seus mimimis em oração. Hein? Ele continua sendo o nosso pastor e irá nos ajudar em tudo o que Ele achar necessário. Pode ser até que Ele esteja dormindo lá no fundo do barco, mas como a gente já falou aqui tantas vezes, o barco em que Cristo está, mesmo dormindo, não vai afundar. Já a segunda forma de lidar com o nosso sofrimento, a partir do Salmo 13, é considerar, pensar que Deus ama. E é muito bom ver isso. Quando o salmista decide parar de interpretar a sua própria vida por meio do seu sofrimento, de cobrar Deus, reivindicando o bem-estar para si, exigindo de Deus um tratamento diferenciado, querendo, Senhor, me vê aí uma injeção sem dor, me vê aí um inverno sem frio, por favor. Então me arruma uma praia sem turistas. Né? Quando ele para de interpretar a vida dessa forma, ele volta à coerência do discernimento espiritual. E aí ele toma uma decisão no Salmo. Ele vai focar a sua atenção sobre duas verdades espirituais maravilhosas, das quais ele se lembrou. Veja aí o verso 6. Começa dessa forma: eu, porém, no teu amor leal, confio. A palavra hebraica para amor leal, ou amor, como está na tradução de alguns, é a palavra hesed, que é comumente traduzida no Antigo Testamento como misericórdia, graça, bondade, benignidade. Tudo isso faz parte de hesed, mas o resumo desse termo, desse estado de coisas, daquilo que Deus faz, é bem traduzido como amor leal de Deus para com o seu servo. E aí, queridos, vejam, embora Davi tenha começado mal, ele decide confiar em Deus num momento de lucidez espiritual. Depois que ele chorou, se abandonou a sua própria sorte, chafurdou nessa lama interior, ele parece que acorda. E diz, não, eu porém. Bom, mas não era ele que estava falando até agora? Só que agora ele, despertou. Parece que o Espírito lhe traz de volta à mente coisas que ele havia esquecido. Eu, porém, em teu amor leal, confio. E veja, a segunda verdade maravilhosa que ele acrescenta é sobre a salvação divina, que aqui é o socorro imediato de Deus. Uma palavra bem conhecida por nós, que é Yeshua, salvação. Enquanto antes o salmista se rendia a essa tristeza interior, buscava conselho com o seu próprio coração, congestionado pela dúvida e a desconfiança, agora, queridos, ele o leva, encaminha o seu coração, remete o seu coração à alegria que só a confiança no amor do Pai pode gerar no nosso mundo interior. O meu coração se alegra imensamente na tua salvação. Alguns acham que essa parte do Salmo já diz respeito ao momento em que ele já foi contemplado com a libertação, mas não é verdade.
Essa é uma unidade de pensamento. Ele não recebeu nada, mas diante de uma nova apreensão da sua realidade, não mais a partir do sofrimento que ele vive, mas daquilo que Deus é e pode fazer, ele assume uma nova postura. Confio no teu amor leal, Senhor. Eu vou levar o meu coração a se alegrar na tua salvação. Agora, ninguém consegue produzir em si mesmo alegria. Não, agora eu vou ficar alegre. Não dá para fazer isso. Mas a disposição para ser alegre já está aí. E é nesse mover que o Espírito de Deus vai realizar a transformação interior, querido. Ele pode dizer, nele o meu coração se alegra, porque confio no seu santo nome. A partir daqui você vai ouvir o salmista convidando você a entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e saber que ele tudo fará. Vai ouvi-lo convidar você a estar num lugar diferente, não mais sob a influência de um coração tomado pela dúvida, absorto pelo sofrimento, mas ser um daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansam. E quem descansa à sombra do Onipotente pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Tu és o meu Deus em quem eu confio. E finalmente, ao relembrar para si todas essas realidades, confiar e alegrar-se no Pai, ele opta por assumir uma posição antagônica ao que estava acontecendo até poucos instantes atrás. Ele decide, como ser humano, colocar o seu coração nas mãos de quem pode transformá-lo. E ele passa a dizer, canto ou cantarei ao Senhor, porque tem sido generoso para comigo. Parece até uma outra pessoa falando. Na sua tradução, cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. É só mudança de perspectiva. Então, aquele que iniciou as suas orações, considerando, pensando que Deus estava falhando com ele, que de algum momento Deus se ausentou, saiu do trono, foi passear e deixou lá as orações dele em stand-by, termina a sua conversa com o Pai assumindo uma posição completamente diferente. Eu confio, eu me alegro e cantarei ao Senhor. Porque, queridos, a confiança no amor do Pai é que nos sustenta em todo o sofrimento. Não é fácil para mim falar sobre isso a vocês, porque eu também sou ser humano e tenho as minhas demandas, não é? Tenho os meus momentos de escuridão. E louvo ao Senhor também pelo Salmo 18, que diz que Ele acende a sua luz nas minhas trevas. Também tenho madrugadas em que eu não consigo dormir, em que eu vou para a TV, eu fico lá olhando para o nada, pensando nas coisas que estão sobrevindo ao meu coração. Do esforço que às vezes eu tenho que fazer para estar bem para outras pessoas. E de repente, lá de dentro vem essas palavras que querem converter o meu coração à desilusão total. Bom, puxa, se Deus amasse você mesmo, Átila, mas eu tenho que falar comigo mesmo. Rapaz, não se deixe levar por isso. São quase 40 anos de convivência com Deus, 30 e poucos em que a gente vive como patrão e empregado.
por causa da minha vocação. E mesmo em momentos em que não se tinha um prato de arroz e feijão em cima da mesa, Deus supria isso maravilhosamente. Mas é que Ele queria que eu o descobrisse no meio da minha vivência, que eu pudesse assumir uma postura madura em relação a mim mesmo, em relação ao propósito dEle na minha vida e a partir da minha vida. Eu sei que sofrer todo mundo vai a cada dia mais, esse mundo não é o nosso lugar. Mas que nenhum de nós possa se levantar no meio dos reveses da vida, como um Davi na primeira etapa do Salmo. Mas que possamos nos levantar como um Davi que se lembrou. Não era Deus que tinha que se lembrar, era Davi que precisava se lembrar. E é assim que eu vou convidar você para um momento de oração e quebrantamento diante do Senhor. Para que você se lembre. Então, o nosso salmo dessa noite, a nossa canção, não vai ser de cobrança ao Senhor, mas de sacrifício de louvor. Coloque o seu coração diante do Senhor. Peça que seu Espírito transforme você de dentro para fora. A palavra de Deus não garante uma solução imediata para o que você está sentindo. Mas quanto mais você colocar isso nas mãos certas, mais perto estará de viver a paz de Deus que excede todo o entendimento. Coloque sua dúvida, coloque o seu sofrer nas mãos certas agora. Talvez você tenha que pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa pelo meu posicionamento rebelde e desconectado da realidade. Eu quero que meu coração seja um palco da manifestação do Senhor em poder. Eu quero que as minhas lágrimas se transformem de lágrimas de tristeza para lágrimas de alegria. Quero que o Senhor me encha de todas as formas, para que eu não seja mais meu em nenhum sentido. E assim confio no seu amor leal. Alegro-me na sua presença e decido cantar ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Louvado seja o seu nome. Em Cristo Jesus. Amém.